Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 21. O tema central deste capítulo, consideramos, Jesus convidou Pedro a reafirmar tudo que ele havia negado. Nós sabemos que Jesus fez vários aparecimentos após a ressurreição, em 12 locais diferentes. É no túmulo vazio, a Maria Madalena no jardim, há outras mulheres, há 2 pessoas no caminho de Emaús, a Pedro, aos 10 discípulos no cenáculo, aos 11 discípulos no cenáculo, a 7 discípulos pescando no mar da Galileia, em Tiberíades, aos 11 discípulos no monte, a mais de 500 desconhecidos, a Tiago, aos seus discípulos na hora da ascensão e, por último, a Paulo. Então, Jesus teve 12 aparições após a sua ressurreição. Mas aqui no capítulo 21, ele fala que ele aparece a 7 discípulos. E eles estavam pescando no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E ao clarear de madrugada, estava Jesus na praia. E eles não reconheceram Jesus. De longe, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus pergunta a eles: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não, nós não conseguimos pescar nada. Lançamos a rede e nada pegamos. Jesus disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. E assim fizeram. E pegaram tanto peixe que não podiam nem sequer puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe que eles pegaram. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João reconhece que é Jesus. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram do barquinho puxando até a rede com os peixes, que está um pouco distante da terra. Ao saltarem da terra, viram ali umas barcas e em cima peixe havia pão. Disse-lhe Jesus: trazeis alguns peixes que acabaste de apanhar. E eram 153 peixes que eles apanharam. E disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar quem era aquele. Quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Ali já era a 3ª vez que eles tinham estado com Jesus, depois dele ressuscitar entre os mortos. Mas o interessante é que Pedro é interrogado por Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro era o pilar da igreja. Mas Jesus, naquele momento, ele convida Pedro a reafirmar tudo que ele havia negado. Porque ele vai fazer 3 perguntas para Pedro. Depois de ter comido, ele pergunta a Pedro: tu me amas mais do que aos outros, Pedro? Respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Mas de novo Jesus pergunta: tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Mas a 3ª vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe teria dito pela 3ª vez: tu me amas?
E respondeu-lhe: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro aqui estava sabendo que Jesus estava querendo que ele reafirmasse tudo que ele havia negado a Jesus. Impressionante. Mas Pedro se arrependeu do que ele fez. Diferentemente de Judas, que teve remorso e suicidou-se. Meus irmãos, nós precisamos de arrependimento e fé para a salvação. Você pode ter cometido os maiores pecados. O único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Fora isso, qualquer pecado é perdoável por Jesus. E em verdade te digo que quando eras mais moço, tu tingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde queres. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, eles morreram, eles foram martirizados. E João morreu de velhice, lá em Éfeso, com aqueles seus amigos. Mas disse isto para se ficar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando, serviu a João e ele pede para perguntar a Jesus: e quanto a João, o que vai acontecer a ele? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Então tornou uma corrente entre os irmãos, dito que aquele discípulo não morreria, ao entendimento que João não morreria. Mas o fato é que Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas é interessante que João foi o único apóstolo de Jesus que não foi martirizado, morreu de velhice. E João foi o único apóstolo de Jesus que viu o trono de Deus. Em Apocalipse ele vê o trono de Deus. Ele vê como é o céu, como é o seu trono. E João escreve maravilhas do como é o céu, descreve maravilhas. Paulo vê o trono de Deus também. Passa muito tempo e não fala para ninguém como é o trono de Deus. Porque Paulo entendia que se ele falasse que tinha ido ao terceiro céu, a pregação dele ficava vazia, porque a maior parte queriam saber como era o trono de Deus. Mas Paulo, ele não fala disso, ele fala apenas ele dá testemunho de Jesus. E Paulo pregava arrependimento e fé, que são necessários para a salvação e vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.